E aí, cara, vou te falar. Antigamente, a gente ligava o gravador. No meu caso, eu ia no centro da cidade comprar a Io Sinclair, que era importada. Só tinha no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro. Os dois jornaleiros tinham, próximo à Praça 15, tinha um, e lá na Rio Branco, parece que tinha outro. Aí, comprava a Io Sinclair. Naquele tempo, a gente já tinha passado do PC. O PC, ele só naquele tempo o PC não tinha cor, era fósforo verde. E tinha o Karateka e o Príncipe da Pérsia. Só tinha esses dois games com som muito bem feito, era incrível, né? Naquele tempo, o movimento. E aí eu não sei qual foi que saiu primeiro, o Karateka, parece que foi o Karateka que saiu primeiro, depois saiu o Príncipe da Pérsia. O objetivo do Karateka era o cara chegar, combater os chineses lá até chegar na princesa. E do príncipe da Pérsia ele saltava algumas coisas, tinha umas mortes horríveis do príncipe da Pérsia. Se ele escorregasse na plataforma, caía em cima dos espetos, furava tudo. Terrível. Mas era muito, muito legal, muito bem feito o game. E já o TK-85, que ele veio do Sinclair, do inglês. Depois fizeram o TK-95, a gente pegou o 95, e tinha depois um console, chamava console profissional, mas é, a gente, no caso eu pegava esses games novos, diferentes, e gravava eles, fazia cópia era uma coisa, acho que uma coisa romântica, era uma coisa, fazia cópia para um amigo, fazia cópia para um sobrinho, porque antes disso tudo começou mesmo foi com jogos, né? Jogos de abril cultural, aqueles jogos que tinham um jornaleiro. No caso, como jornaleiro? O jornaleiro tinha uma edição chamava-se Todos os Jogos. Antes disso, eu jogava jogo com minha avó. Minha avó tinha, por parte de mãe, ela tinha um jogo de dados que é, muita gente vai conhecer. Tem que dar a volta no tabuleiro e botar a pecinha na casa. São 4 pecinhas, tem que ver quem preenche primeiro. Aí que está passando, pula e volta para o início, pula do adversário, volta para o início, joga dado. Acho que esse trivelô, não sei como é que. E a parte ela era muito pouco, jogava um pouco porque era das meninas do jogo, eu acho que era isso. E quando era guri, às vezes aparecia lá, vó, vamos jogar aquele jogo que eu vi uma vez e tal. Mas ela não era muito assim de jogar, não. Quem gostava mais de jogar era por parte da. Ambas eram inteligentes, mas cada um na sua natureza, no seu estilo. Por parte do meu pai, a minha avó gostava de jogar também dama, gostava bastante de jogar dama. E os meus tios também, gostavam de xadrez, dama, meu tio Assam, meu tio Morvan, meu pai também, eles gostavam muito de xadrez. E sinuca, essas coisas assim. Então, quando eu era guri, eu acho que com uns 5, não, uns 7 anos, 7, 8 anos por aí, o meu tio Ivan estava colecionando uma enciclopédia sobre a Segunda Guerra Mundial. E quando ele abriu aquela revista, aquele fascículo, eu comprando os fascículos, ele abriu aquele fascículo, eu achei incrível. Eu vi aquele sobre a Segunda Guerra Mundial, era um mapa de movimento das tropas, colorido, aquilo ali, não sei, alguma coisa ali que me fez lembrar, me identifiquei imediatamente e achei que aquilo fosse interessante. E depois minha tia comprou um jogo da memória. Minha tia Miriam comprou para minha tia Marília.
E aí a gente jogava o jogo da memória. Depois meu tio Morvan ficou animado, comprou um jogo chamado Da Estrela, Bolsa de Valores. E a partir dali eu comecei a juntava as graninhas assim, o dinheirinho, e no meu aniversário também, e comprava aquele jogo do Kojak, do Homem de 6 milhões de dólares, que a Grow tinha lançado, que era a Grow que tinha lançado. E também a Estrela, comprei o Front, Detetive, e ia comprando. Depois, quando saiu os primeiros. Aí teve um tio, meu tio Jorge, que ele gostou dessas ideias que eu tinha de jogos. Eu tinha ali o Waterloo da Grow, aí ele veio lá para jogar, joguei com ele o Front, a primeira partida, que eu fiz um esforço, ganhei. Depois o meu irmão foi jogar também, o Alan, também ganhei. Era uma questão de honra, eu tinha que jogar a primeira vez com eles, depois deixei os dois jogando. Mas depois eles se tornaram páreos mais fortes. Mas o Front ainda hoje existe, o Combate o nome. Então esse tio, ele gostou da ideia e comprou o primeiro, parece que era Pong, aquele joguinho de raquetezinhos. Você movimentava os potenciômetros para cima e para baixo, sabe? Tinha que ligar na antena da TV. Minha avó ficava zangada porque dizia que isso vai estragar a TV e tal. Aí a gente brincava muito lá com isso. Há um tempo veio o PC, eu consegui um PC antigão da IBM e era uma das placas, você abria a tampa dele assim, parecia um capô de carro, você abria assim, de metal, as placas de memória imensa, acho que eram uns 4 bits cada placa gigantesca da IBM, uma senhora máquina, para aquele tempo era uma coisa fantástica. Daí a, a gente já tinha, eu já tinha antes o TK-85. Antes, agora eu estou bem lembrado se eu comprei junto o PC depois, que era um PC antigão, mas a gente optou por colorido, é claro, né, que foi o primeiro a sair colorido e com som. O PC só tinha bips, né, e fósforo verde. Depois o PC realmente teve um desenvolvimento quando a IBM, chamada Elefante Azul, né, ela teve que, por questão de lei dos Estados Unidos, uma empresa não pode manter para sempre o controle de um monopólio de uma coisa que vai auxiliar a, a população. É uma lei, né? Então ela abriu aquele hardware, a capacidade de desenvolvimento tecnológico para as outras empresas. Outras empresas, a AMD American Megatrends, a Intel, essas empresas assim começaram a produzir seus próprios computadores, seus próprios chips para computadores. Daí então eles começaram a alcançar o TK-90, 95, que eram os jogos no inglês. Inclusive depois veio o MSX, eu peguei um MSX Hot Byte, depois tinha o Expert, e essa área toda foi desenvolvendo. Né? Isso é questão de anos. Isso é durante alguns anos, uma sequência, né? Tu vê que necessita um desenvolvimento tecnológico, todo um preparo para poder alcançar esse tipo de máquina. E começou por aí, começou essas ideias assim. Aí eu iniciei muita gente nessa área também, porque quando eu comecei a trazer essas revistas de jogos pro TK-85, a gente só tinha acesso a esses jogos através de fita cassete. Era da Yor Sinclair, era uma revista importada, e a gente vinha maravilhosamente. Porra, era uma coisa deliciosa. Graças a Deus a gente conseguia ter acesso a isso. É um jornaleiro no centro da cidade lá, praticamente. E aí vinham os jogos novos, gratuitos, coisas incríveis ali. E a gente utilizava fita cassete, então tinha que regular azimuth da fita cassete através de uma pequena chavezinha de fenda e ouvir e afinar para que o computador recebesse esses dados, né,
que ele transformava de áudio para dados digitais e dali ele processava o jogo. E aí então foi através disso aí que o meu sobrinho, quando viu aquilo, o Felipe ficou maravilhado ainda. Então o tempo ele desenvolveu e comprou o próprio equipamento dele, o TK-95, inclusive ele comprou também um CD para o TK-95, que tinha um outro colega de empresa de software nesse tempo, já tinha um equipamento que não utilizava profissionalmente para venda, mas já tinham montado o equipamento de reprodução. A gente utilizava um software chamado Pirata, mas não, já tinha uns colegas que saíram para fazer a parte profissional, mesmo porque não podia ser feito, porque não era legal, né? Não era uma coisa legalizada, mas não havia lei também naquele tempo que impedisse isso, entende? Não havia. Daí então é, foi, foi desenvolvendo isso, e depois também parece que a gente teve o Atari, comprei um Atari antes do, do TK-95, eu acho. Ou foi junto, não estou bem lembrado, faz muitos anos. Vocês vão me desculpar, porque há mais de 20 anos. Daí, depois tem um primo também, o Demir Júnior, que conheceu também, falei sobre isso, sobre esses jogos, e aí ele comprou um Atari também. E aí ele comprou um jogo, tinha até um jogo do Super-Homem que ninguém conseguia nem definir como é que era o Super-Homem. Naquele tempo era tudo uns bits, 4 bits, alguma coisa, 4 bytes. Mas ele jogou aquele jogo. Ele tem esse jogo assim, outro colega tem, não sei, cada um tinha um tipo de jogo. Eu gostava daquele Space Invader também. Não tinha, acho que não tinha o Space Invader para o cartucho, mas tinha um muito parecido, que eram uns pássaros que iam descendo. Também tinha aquele defesa de mísseis, né? E tinha jogos bons, Donkey Kong, era fantástico. E parece que até o Mario Bros. Iniciou ali dentro do Donkey Kong, era um personagem, uma coisa assim. E creio mesmo que iniciamos nessa eletrônica, no jogo eletrônico, foi através do Pong. Eu acho que naquele jogo o Felipe não era nascido, né, nem o Aldemir, porque o Aldemir era mais novinho ainda. E daí foi por aí, foi através disso aí que a gente iniciou essa área de jogos aqui no Brasil e ninguém sabia sobre isso. Foram, inclusive, quando abriu a Marley Soft, que era o nome da mãe do meu filho, a primeira pessoa que eu casei, Marley Soft Informática. Naquele tempo eu cheguei a ter 2 funcionários. E aí ia um céu de alguma empresa lá me perguntar o que era aquilo. Né? Creio até que devem ter pesquisado com outros colegas também. Inclusive quem fazia os cartuchos de adaptação, de ampliação de memória, era um professor de inglês, dono da Arcade. Agora eu não me lembro mais o nome dele. Era um homem negro bem inteligente, um cara bacana. E tinha um outro branquinho lá da Nemesis Informática, que os caras da Nemesis Informática trabalharam com ele. A Nemesis saiu de, um, de uma outra sociedade, um cara que era fortão pra caramba. A Nemesis saiu, deixou esse cara trabalhando na empresa dele e
ele com uma rapaziada foram para Nemes. Depois a rapaziada da Nemes saiu e fizeram a Taqueru. A Taqueru parece que ela mudou, era um nome de uma empresa que depois do tempo não permitiram que ele utilizasse aquele nome, parece que ele mudou o nome para Taqueru. E é por aí que foi dessa forma que foi desenvolvendo. Então, naquele âmbito, não existiu, o povo não entendia o que era ainda, né? Informática, e a gente conectava com os Estados Unidos através do DOS, Sistema Operacional, Disk Operation System, o DOS, né? E a transmissão de dados apenas, né? Não sei se a AOL, o UOL, não me lembro mais. Depois eu verifico que tinha um software, um aplicativo que conseguia já fazer essa conexão, via conexão de escada, né? Conexão de realmente a gente não imaginava que a coisa ia tomar tamanha proporção, né? Que daí um tempo passou o mundo inteiro, né? Uma coisa realmente fantástica. Isso é muito bom, muito legal ter participado desse início aqui no Brasil, assim como os outros colegas também. Creio que naquele tempo eram uns três ou quatro das primeiras empresas de software no Brasil. E é isso aí.